Boa tarde a todos. A aula teórica do dia 18 de maio, disciplina Análise de Conjuntura Econômica, primeiro semestre de 2021. E agora, então... Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Bom, então vamos lá. Tá dando, né? Introdução à análise de conjuntura econômica. A aula de hoje, ela é uma aula mais teórica, para trazer algumas questões. Eu passo aqui pela teoria e depois eu faço uma análise dos temas individualmente com vocês, tá? Então, eu estruturei ela seguindo a seguinte sequência, né? Primeiro, conceitos básicos, né? O que é conjuntura, para que serve e etc. Depois, o que é o método dedutivo e o método indutivo para a construção de cenários, tá? É a mesma coisa em termos de teoria do que a gente vê quando a gente está pensando em uma análise de pesquisa, mas aqui, aplicado a cenários, você tem que ter o raciocínio do método, né? A gente vai falar sobre isso para vocês entenderem, e isso vai ajudar o caso próximo, tá? Então, eu vou falar um pouco dos tipos de cenários, o que é o planejamento, né, o papel do planejamento econômico, o que é o modelo mental, que é um conceito bastante importante para vocês. Aí eu paro nos tipos de cenário, porque os cenários a gente vai aprofundar, os tipos de cenários serão aprofundados depois, logo mais, quando vocês fizerem a segunda etapa do trabalho, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho para vocês do método indutivo. Em termos de cenário, o método indutivo, ele sai do particular e vai para o geral. O que significa isso? Significa que se eu estou falando de um problema, por exemplo, que está tratando sobre educação, tá? Por exemplo, vou citar o caso, a falência da educação, o apagão na educação, tá? Todas as variáveis que serão usadas para criar um cenário a partir do método indutivo, elas devem ser consideradas a partir do mais específico. Então, se a gente fosse pensar em termos de casca de cebola, a gente pensaria nas variáveis mais próximas à especificidade da educação. Então, ensino fundamental, ensino básico, ensino médio, ensino superior. Então, você começa pegando variáveis específicas, porque a educação é um mundo, né? Então, você pode construir cenários, por exemplo, usando o método indutivo, a partir da segmentação do seu objeto. O objeto educação, você pode segmentar por nível de educação, né? Ou um outro exemplo, a mesma coisa o plano Biden. Se você for fazer uma análise do plano Biden como um método, pelo método indutivo, você tem o plano Biden, que é o mais geral, e dentro do plano Biden você tem as caixinhas, né? Então, aí você teria que falar sobre tributação, sobre as políticas para a infância, as políticas para os adultos. Eu estou tendo que parar para poder autorizar quem não entra com o bendito e-mail da Unifesp, tá? Então, é importante vocês pensarem nesses termos. O problema que vocês estão tratando, eles sempre vão partir de variáveis específicas para o geral. Isso aqui é muito comum haver erro quando monta o desenho, porque vocês não conseguem entender o que é o particular. Então, o particular é um subaspecto do tema grande que vocês estão estudando. Então, geopolítica das vacinas, por exemplo, acho que o mais particular seria a produção da vacina. Então, você sai do nível individual ou particular específico de um país ou de um segmento produtivo e depois vai para o geral, tá? Não sei se ficou claro, mas depois a gente pode falar mais sobre isso no momento depois de explicar os casos, tá? Bom, os cenários, eles resultam de organização de eventos e você não tem definição do que vem primeiro,
né? Então, você primeiro organiza eventos, coloca, por isso que eu falo para vocês, façam um brainstorm, você pega várias informações, várias perspectivas, e só depois é que você vai começar a dar ordem, o que é mais importante, o que é menos importante, o que vem primeiro, o que vem depois, e assim sucessivamente, tá? Bom, com relação ao método dedutivo, tá? O método dedutivo já é o inverso. Ele parte do geral e vai para o específico, vai para o particular. Então, eu vou usar os mesmos exemplos. Então, um caso que está tratando sobre a falência ou a escassez da educação no país, ela já vai sair do MEC, de todas as ações que foram desenhadas pelo MEC no período de pandemia, né? E o quanto essas ações, elas não permitiram que as escolas, que são o particular, que estão lá na ponta, não pudessem ficar abertas, ou pudessem ficar abertas, enfim, a discussão passa por aí, tá? O plano Biden, a mesma coisa, traz o plano Biden inteiro, né, apresenta o plano Biden inteiro, qual que é a meta, onde ele quer chegar e etc., e depois vai para os pontos específicos, tá? Então, é o inverso do que a gente falou anteriormente, ok? E é importante que haja preocupação de tentar entender a realidade, né? Em ambos os métodos, tanto no dedutivo quanto no indutivo, tá? Isso aqui é imprescindível para vocês entenderem os tipos de cenários que vão ter. Vai ter o cenário normativo, o extrapolativo e etc, tá? Mas cada um deles vai estar vinculado com um tipo de método, dedutivo ou indutivo. Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos de análise de conjuntura, tá? É importante vocês entenderem que a análise de conjuntura, ela está muito presa aqui nos estudos prospectivos, ou seja, que estão olhando para frente, tá? Ações de futuro, que vão construir o futuro, perspectivas, desenhos da frente e não para trás. É óbvio que você olha para trás para ter o estado da arte da situação atual, mas o que te orienta é pensar forward looking, olhando para frente sempre, tá? É importante vocês terem em mente também que toda atividade planejadora considera que o futuro é uma construção social. Por isso que você tem que ter várias opções. O futuro ele não está definido a prioristicamente. Então, por isso que você tem, ó, no cenário 1, se a pandemia continuar muito pesada e as crianças continuarem fora da escola mais um ano, nós vamos ter 2 anos de educação perdidos. Então, esse é um tipo de um tipo de construção social que pode acontecer. Num cenário intermediário, a pandemia melhora no meio do ano, a vacinação aumenta e as escolas voltam a abrir. Aí a gente vai ter perdido 1 ano e meio. E nos melhores dos cenários, que é o cenário atual, está tudo funcionando bem agora mesmo em maio e a educação volta a funcionar, as crianças voltam para a escola, os professores para a sala de aula e tudo volta ao normal. Percebe que tem uma construção social, tem fatores que são fatores instáveis, que não tem como prever, porque depende da interação entre as pessoas, tá? E sempre pensando que o futuro, ele tem algumas coisas no presente que trazem o que pode vir a ser o futuro, mas ele não é uma coisa definida prioristicamente, tá? Outra coisa que é importante vocês entenderem, quando a gente está falando de cenário, a gente está trabalhando com risco, tá? Então, um cenário, ele sempre é desenhado para gerir o risco. O risco de quê? O risco de investimento, o risco de faltar dinheiro para o setor público, o risco da decisão de vocês, né? Enfim, decisão entre estudar, não estudar, enfim. Qualquer cenário que for desenhado, ele está pensando no risco, na gestão do risco, tá? E lembrar que a técnica de cenários, né, ela tá sempre incorporada ao planejamento estratégico,
tá? Seja no nível empresarial, seja no nível sociogovernamental. Então, a ferramenta que nós estamos tendo aqui é uma ferramenta muito importante para vocês trabalharem em quaisquer dos dois segmentos, seja no governo, seja nas empresas, né? E é importante vocês entenderem que as técnicas, elas vão diferenciar e, em alguns momentos, vão ser algumas técnicas que vão valer, em outros momentos vão ser outras. Então, a gente vai sempre pensar no cenário como uma possibilidade de criar futuros alternativos, tá? Mas sem eliminar a incerteza. A questão da incerteza é um aspecto importante, porque o cenário, ele não reduz a incerteza, ele não exclui a incerteza, ele só mostra que ela existe, aonde ela está, para que, enfim, você possa tomar as decisões, ou o agente público, ou o empresário possa tomar a decisão da melhor forma possível, tá? Então, os cenários, eles trabalham muito com o conceito de probabilidades, né, de eventos ou processos, e aí vem a palavra-chave, que são os pontos de mudança, tá? O que são pontos de mudança? São situações que estão acontecendo no momento atual e que podem, de fato, antecipar movimentos que vão acontecer no futuro, né? Então, uma das coisas que vale a pena a gente pensar em termos de ponto de mudanças, nesse cenário de 2021, é a questão da pandemia, que um dia ela vai acabar, ou pelo menos vai mudar o padrão dela, e a questão ambiental. A questão da pandemia, porque a gente alterou o nosso jeito de viver, então lá atrás teve uma mudança, um ponto de mudança, que foi o vírus, né? Então a gente muda o nosso jeito de viver por conta desse vírus, e agora a gente pode voltar a viver como vivíamos antigamente. Esse é um ponto de mudança. E o que isso significará, né? Se o mundo voltar a funcionar normalmente, igual funcionava em 2019, o que vai ter significado a pandemia de Covid-19 para negócios, para o sistema de educação, para a tecnologia, para a parte de ciências da saúde, tá? Então, são questões aí que vale a pena pensar. Aí, outros pontos de mudanças que eu acho que vale a pena a gente trazer também. A questão ambiental. O que a questão ambiental traz em si? Ela traz a possibilidade de novos vírus serem desenvolvidos, segundo os ambientalistas e os epidemiólogos, os epidemiologistas. Quanto mais a humanidade, o homem, se aproxima de animais silvestres, maior a chance de contato com vírus que pode ter o ser humano como hospedeiro, até então não ter tido o ser humano como hospedeiro, mas pode ter daqui para frente, né? Então, o cuidado com o meio ambiente é muito, muito importante para evitar novas pandemias, né? Para evitar novas situações onde tenha ruptura, né? O pessoal tem falado bastante aí que o cenário da pandemia, ele é muito disruptivo, né? Observar os pontos de mudança no passado é tentar se preparar para aquilo que vai acontecer ou pode acontecer, tá? Então, só para dar uma referência para vocês. A crise financeira de 2008, tá? Ela não foi prevista pela maioria das agências de rating e dos analistas que estavam preocupados com o mercado financeiro daquele ano, nos anos precedentes a 2008. Com exceção de um cara, o Roubini. O Roubini, ele via pontos de mudança que apontavam para uma crise financeira séria. Ele não sabia precisar quando, a data especificamente. Mas ele falava, vai ter um problema aqui, tem um problema aqui, nós temos créditos ninja, nós temos pessoas que não têm emprego, não têm renda, não têm casa, não têm absolutamente nada, tomando empréstimo, né? Isso em algum momento vai dar problema, como de fato deu. Então, o que
que é? Ele estava vendo coisa que as outras pessoas não estavam vendo, que os outros analistas do mercado financeiro americano não estavam vendo? Na verdade, não é que ele estava vendo coisas diferentes. Todos estavam vendo as mesmas coisas, só que o peso que foi dado para cada variável foi diferente. Então, o Nouriel Rubini, ele focou mais na instabilidade daquilo que estava acontecendo. E os demais pensaram, instável por instável, isso aqui não vai romper. Então, vamos continuar com a nossa estrutura aqui, o nosso desenho, conforme já funcionou até agora, vai continuar funcionando, tá? Bom, então é importante nós termos em mente aqui que os cenários, eles têm que analisar todos os elementos e eventos, tá? Que possam, de fato, implicar aquilo que a gente está chamando de variável central. Aqui para o problema, a variável central é o tema que eu estou pedindo para vocês discutirem. Então, apagão na educação é um tema, é uma variável central. Plano Biden é outro tema, outra variável central. As limitações que a pobreza oferece ao desenvolvimento econômico é outra variável central. Tá? Tá faltando um, né? Enfim, é importante vocês entenderem que vocês precisam desenhar, esquadrinhar várias coisas que envolvam esse tema central. Que é esse tema central que define a realidade presente e vai definir a realidade futura, né? A gente está sempre olhando para frente. E sempre pensar na relação causal, causa e efeito, né? Então, por exemplo, uma educação de baixa qualidade ou com perdas em termos de aprendizagem por parte dos estudantes leva a um desenvolvimento econômico falho, a problemas de desenvolvimento econômico, por exemplo, tá? A crise da pandemia de Covid-19, mais a hegemonia da China, a perda de empregos, né, nos Estados Unidos, levaram ao plano Biden. A questão das vacinas, né, a crise sanitária traz a essencialidade de cada país ter condições de produzir as suas vacinas, né, ou ao menos que os países maiores, com maior população, tenham condições de produzir as vacinas. Tá? Então, as perguntas que vocês têm que ter daqui para frente, para pensar no brainstorm, para pensar no caso que vai ser apresentado, no novo caso, quais são as variáveis centrais do problema? E quais as relações de causa e efeito entre elas? Tá? O que mais? É importante entender que as variáveis, elas têm um comportamento que é imponderável, não dá para você saber, não dá para você prever, né? Por isso que cada variável você vai ter que abrir janelas ali de possibilidades, 1, 2, 3 opções, 4, conforme for, tá? E lembrando que a construção de cenários não é uma atividade científica, ainda que se use matemática, que faça-se projeções, análise de risco, etc, etc, etc. Não é uma atividade científica porque ela lida com o imponderável, com o mundo não ergódico. Lembra que o professor Marcelo deve ter falado para vocês isso em macro. O que é o mundo não ergódico? O que aconteceu hoje não necessariamente explica o que vai acontecer amanhã. Né? Então, isso não é científico. Isso está muito mais a ver com a intuição, com a capacidade de aprender várias questões ao mesmo tempo, do que propriamente com a ciência estrito sensu, com a ciência, vamos dizer assim, no seu limite ali, levado ao paroxismo, tá? Então, uma frase relevante que eu trago para vocês é essa aqui, ó, que é uma frase de 1985, está falando um pouquinho sobre planejamento, né? Cenários são configurações de imagens de futuro condicionadas e fundamentadas em jogos coerentes de hipóteses sobre os prováveis comportamentos das variáveis determinantes do objetivo de planejamento, né? Ou seja, você vai planejar para que aquilo que você
pensou que pode vir a acontecer no futuro, você tenha respostas imediatas. Né? Então, uma das questões do problema sanitário que nós estamos enfrentando nesse momento é que ninguém no mundo esperava que virasse uma pandemia. Né? A gente teve a epidemia de SARS-CoV em 2009, mas ela não virou uma pandemia, ela foi uma epidemia. Então, o mundo não estava preparado para isso, para todo mundo ser infectado e etc. Né? Então, isso não estava no horizonte de planejamento, nem dos países desenvolvidos, muito menos dos países subdesenvolvidos. A despeito da ONU, dos organismos multilaterais, sempre falarem da possibilidade de termos problemas pandêmicos, né? Possibilidades de vírus, bactérias que pudessem gerar situações em que pudesse ter respostas muito rápidas por parte do poder público, né? E do poder privado também. Então, mas isso não estava, ninguém imaginava, não se planejava enfrentar essa contingência, tá? Então, por isso é um cenário disruptivo. É um cenário que ninguém pensou nele antes, ninguém imaginou que ele pudesse, de fato, trazer aquilo que ele trouxe, né? Bom, agora eu vou começar a trazer os cenários, os tipos de cenários, tá? Então, o tipo de cenário, que eu vou chamar aqui de cenário número 1, tá? São cenários exploratórios, tá? Eles são bastante técnicos, tá? Eles tentam trabalhar as probabilidades de forma racional, ponderando elas, né? Então, é como se eles olhassem e falassem assim, olha, tal coisa tem 10% a mais de chance de acontecer do que tal coisa. Então, por exemplo, o abandono escolar no período de pandemia tem 30 vezes mais chances de acontecer do que num momento fora da pandemia. Né? Então, trabalhar essas possibilidades, essas probabilidades, afeta o desenho que o cenário vai ter. Né? Outra coisa que é muito importante, gente, apesar de não ser científico, é muito importante a gente tirar as nossas vontades e os nossos desejos, tá? No desenho de futuro. Por quê? Porque se a gente coloca nossa vontade, nosso desejo, a gente deixa de ver o que de fato está acontecendo, o que vai acontecer, o que aconteceu com a crise de 2008. Deixou-se de analisar o que de fato estava acontecendo para alimentar ali uma situação de bônus, né, no mercado de ativos e de ações, e você, então, deixou o risco passando, até que, num determinado momento, já não se tinha mais como contornar aquela situação. Né? O filme Inside Job traz isso bem claro para a gente aí. Então, o cenário explorativo, né, exploratório, ele vai abrir várias possibilidades, tentando calcular probabilidades, e o normativo é aquele que a gente gostaria que acontecesse, é uma aspiração de futuro. Por isso é um cenário desejado ou normativo, né? Tenta refletir a melhor previsão possível para aquilo que se gostaria, né? E deve ser plausível e viável. Portanto, deve ser uma utopia possível, plausível. Aqui, eu me lembrei de uma entrevista que eu ouvi de um ex-presidenciável, que ele fala assim, olha, o modelo de desenvolvimento econômico que eu estou propondo, que eu quero propor para a sociedade brasileira, é que a gente alcance os padrões de desenvolvimento humano, social, econômico e etc., de um país como a Espanha. Né? Que está muito melhor que a gente, mas também não é um país entre os países mais desenvolvidos do mundo, né? Então, veja, ele desenha, ó, se a gente conseguir ter o nível de escolaridade, o nível de saúde, educação, qualidade de vida, taxa de crescimento do produto, empregabilidade da Espanha, a gente estaria num cenário melhor do que o que a gente está agora, por exemplo, tá? Então, é o desejado, o que se espera, o que se deseja. Tá?
dupliquei aqui, já foi. Bom, aí os cenários exploratórios, tá? Os cenários exploratórios, a gente vai ter o cenário extrapolativo. O que é extrapolar? Você está segurando ali, fazendo uma análise de curto prazo, uma análise, está acontecendo isso, está acontecendo, sei lá, as escolas estão fechadas, a produtividade tem relação direta com o avanço escolar, portanto, extrapola, vai ter um problema de produtividade no Brasil, né? Então, os cenários extrapolativos, eles reproduzem no futuro os comportamentos dominantes no passado. É isso que eu estou dizendo. Eu vou olhando para o passado e a partir do que eu estou vendo no passado eu falo, lá na frente vai dar esse problema. Então, hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast sobre a perda de talentos durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. E aí eles falavam de um estudo que vem tentando ver quanto a pandemia vai afetar em alguns segmentos específicos, né? Que são aquelas profissões que a pessoa depende de muitos anos de estudo para ter o resultado e tal, né? E aqui considera-se muito isso. Então, assim, falecimento, por exemplo, de pesquisadores, né? Grandes especialistas em assuntos específicos, sei lá, de epidemiologia, de virologia, de artes, o que quer que seja, música, tá? Quanto mais essas pessoas falecerem, mais a probabilidade da gente ter problema de produtividade lá na frente. Por quê? Porque aquele segmento ele vai ficar sem salvaguarda, porque demora muito para formar um profissional daquele gabarito, né? Então é importante vocês entenderem isso, que o extrapolativo olha com o que tem de dominante no passado e a partir dali extrapola para o futuro, tá? Trabalham com uma única hipótese de comportamento, tá? Uma única hipótese, não são várias, é uma única, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o desenho, tá? E aqui eu trouxe o conceito do Aurélio, né? Extrapolar, generalizar com base em dados parciais ou reduzidos. Ou seja, o cenário extrapolativo, ele é um cenário indutivo, né? Porque você parte do parcial para chegar no geral, tá? Então, ele estende a validade de uma afirmação ou conclusão, além dos limites em que ela é comprovável exceder. Aí a gente vem os cenários, dentro dos cenários exploratórios ainda, os cenários alternativos. Os cenários alternativos, eles, ao invés de olhar para o passado, eles olham para o presente. Eles olham no presente quais são os fatores de mudança, os pontos de mudança que podem levar a realidades futuramente, completamente diferentes no futuro, né? Então, eles olham o que está acontecendo hoje, que vai afetar o futuro e que é resultado de mudanças no passado. Por isso, ele é um cenário alternativo. Eles ampliam as possibilidades de futuro, né? Então, eles abrem para mais de uma possibilidade no futuro e traz a questão das hipóteses como incertas, né? O passado é uma referência, mas tem base no processo de maturação e possibilidade de descontinuidade do desenho no futuro. Então, aqui trabalha muito o conceito de não ergodicidade do mundo, né? Especialmente das variáveis. O que significa isso? No passado, você teve problemas, por exemplo, de saúde pública, né? Nos últimos 100 anos, a gente teve problema de saúde pública. Mas pandemia, não. A gente teve epidemia. Então, a epidemia de dengue aqui no Brasil, a epidemia de ebola na África, e por aí vai, tá? Então, o que o cenário alternativo está trazendo? Ele está trazendo, olha, epidemia é uma coisa que sempre aconteceu, né? É isso que eu estou olhando para o passado. Mas a maturação do passado, opa, tem uma pandemia. E, coincidentemente, me parece que tem um ciclo aí. A pandemia, me parece, né, que acontece de 100 em 100 anos. Aí os caras que estudam pandemias trazem isso. Então, a peste negra, não sei o quê, até chegar a gripe espanhola e agora a Covid-19, né?
Então, é importante tentar pensar bastante aqui nessa questão da descontinuidade no desenho do futuro, tá? E pensar que o passado não define o futuro. O passado simplesmente aponta caminho, mas não define o futuro, tá? Então, é exatamente isso que está aqui nessa frase. O fato de que o padrão de comportamento do passado não necessariamente se mantém no futuro. Ele pode se manter, mas não necessariamente se mantém, tá? Então, uma outra pergunta importante. Quais são os germes de mudança do Brasil atual? Essa é uma pergunta que eu gostaria de discutir com vocês assim que eu terminar a apresentação. A gente vai voltar nela, tá? Para eu ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Opa! Bom, aí, pensando nos cenários, germes de mudança e etc., trago um pouquinho do que é o planejamento, porque o cenário, ele é uma ferramenta do planejamento. Então, a gente está falando de análise de conjuntura econômica, porque a conjuntura econômica é importante para o planejamento. E o cenário é uma ferramenta para planejar e para entender a conjuntura econômica. Tá? Então, o planejamento é um processo de definição de ações e iniciativas capazes de influenciar os resultados futuros do objeto planejado. Então, o objeto planejado pode ser um projeto empresarial, um projeto público, um projeto de pesquisa, tá? E, portanto, contribui para construir a realidade desejada, esperada. Porque o planejamento, você sempre planeja para chegar numa meta que você deseja, que o governo deseja, que a empresa deseja, tá? Planejamento representa a rejeição, a resignação e a possibilidade de você agir para mudar o futuro. Então, o passado você não muda mais. Você muda o presente e o futuro. Então, o planejamento é essa ferramenta que vai te ajudar a mexer no presente e no futuro, tá? E é um espaço de construção da liberdade da sociedade dentro de circunstâncias, né? Aqui eu estou falando basicamente da construção do planejamento no setor público, ou para fazer políticas públicas e desenhos públicos. Então, os cenários, eles são funcionais para que haja planejamento. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque agora, os germes da mudança que nós estamos visualizando neste momento na sociedade é que o planejamento econômico vai voltar muito fortemente. Porque as economias centrais e mesmo as periféricas se deram conta que sem planejar para enfrentar as contingências que vão ficar, não estou nem falando das que vieram da epidemia, mas da pandemia, mas as contingências que vão ficar, que são as pessoas sequeladas, a perda de produtividade, a questão do desemprego, a mudança na tecnologia que foi muito dinâmica, muito rápida, enfim, tudo isso vai trazer o planejamento de novo para o centro da discussão de economia, né? E eu acho que o signo disso é o Plano Biden. Porque até então os países ocidentais, especialmente os países ocidentais envolvidos, negavam que o planejamento era importante e diziam, né, que o consenso de Washington está aí, pelo menos desde de 1979 é essa a argumentação que se tem, né, que o Estado mínimo resolveria todas as questões de alocação e de problemas que a sociedade pode enfrentar, né. Bom, hoje, 2021, a gente já tem, então, um novo germe de mudança no cenário, que é o Ocidente, as economias do Ocidente planejando e pensando o planejamento de longo prazo, né? O Plano Biden é a União Europeia tem os seus planejamentos e etc. Tá? Então, os cenários, eles vão reconhecer e classificar eventos com graus diferentes de incerteza, né? Eles vão organizar e tratar as incertezas, né? Então, de que maneira tratar essas incertezas, quais são mais significativas e importantes, quais são menos e por aí, vai. Organizar, logicamente, um grande volume de informações e de dados. Aqui, a ciência de dados é uma ciência muito relevante para fazer cenários,
né? Então, é uma profissão que está sendo muito demandada e ela é muito importante para desenhar cenários futuros, né? Acho que vale a pena pensar um pouco nisso, focar um pouco nisso. E os cenários são importantes para identificar incertezas e tentar influenciar essas incertezas, tá? Como nós já comentamos. Então, devemos identificar incertezas, classificar eventos, analisar relações causais e lógicas entre as variáveis, tá? Bom, e o que é o modelo mental? O modelo mental é um construto analítico, né? É uma forma de você construir uma estrutura analítica para interpretar as variáveis centrais e a interação entre elas, tá? Por quê? Por que você precisa de um modelo mental? Porque a realidade é muito complexa. Dado que a realidade é muito complexa, precisa-se de influenciar essa realidade a partir de, vamos dizer assim, interações, correlações, relações entre variáveis. O modelo mental, ele traz a questão da multidisciplinaridade no desenho de cenários, né? Para problemas sistêmicos e amplos e complexos, você precisa de soluções multidisciplinares, né? E o modelo mental, ele vem para trazer exatamente isso, né? A totalidade complexa, né? A partir de variáveis centrais. O grande esforço do modelo mental aqui é definir quais são essas variáveis centrais e dar peso, né? Entender o peso delas, né? O peso delas e a interação entre elas, tá? O que é um sistema, né? Um sistema de variáveis, um sistema de questões complexas, é o todo que só pode ser entendido a partir da análise da interação entre as partes, né? Então, se a gente fosse pensar, o plano Biden, a gente só consegue entender o que é o plano Biden se a gente olhar as partes que compõem ele. Então, você vai lá, mercado de trabalho. Aí você vai ver, ó, tem uma série de ações para dinamizar o mercado de trabalho. Por quê? Porque a taxa de desemprego estava muito grande há 5, 6 anos atrás, e isso estava gerando problemas na sociedade. Depois, a questão do cuidado, né? A economia do cuidado. Por que ele traz a economia do cuidado? Bom, porque tem um problema ali nos Estados Unidos, que é a questão do acesso à saúde. A pandemia trouxe isso de uma forma muito forte, né? O acesso à saúde é muito relevante. O cuidado também envolve a educação, especialmente a educação infantil, né? Por que envolve a educação infantil? Bom, entendeu-se que as crianças americanas não estavam sendo bem educadas, enfim, não estavam sendo bem cuidadas na fase da primeira infância. Então, precisa se fazer uma ação nesse sentido, porque no longo prazo isso vai ter impacto. E por aí vai. Tá bom? Então, o sistema, você só consegue entender a partir das partes que você vai olhar. A mesma coisa, cada tema que a gente colocou aqui, dá para desenhar um sistema a partir dele, tá? Pode dar para desenhar da pobreza, dá para desenhar com a educação, com a vacina e etc. O que evitar para fazer os cenários? Em primeiro lugar, evitar o impressionismo e o imediatismo. Não se deve focar no curto prazo. Tá? Depois, deve-se recusar consensos. Todo consenso é burro, tá? E deve duvidar do senso comum também. Ampliar e confrontar as informações. Não vai acreditando em tudo que vocês veem, ou tudo que vocês leem. Então, por exemplo, eu quero deixar registrado aqui que o grupo que estudou o plano Biden focou demais nas críticas ao plano e não trouxe os argumentos favoráveis ao plano. Então, ficou falando muito mais da questão da insustentabilidade fiscal do plano, né, e etc., das críticas que os republicanos fizeram ao plano, etc., mas não olharam o que era importante. O que o plano propõe para mexer na estrutura de receitas da sociedade americana, né? Não se colocou isso. Tá? E outra coisa, pessoal, por ser não científico, os cenários trabalham muito com a intuição.
Então, a intuição, a sensibilidade, sabe? A capacidade de, putz, eu acho que isso aqui vai desdobrar em uma coisa assim, ou uma coisa assado, vale a pena a gente focar bastante nisso, entender bastante isso. Olhar a intuição de vocês na hora de desenhar os cenários, que serão mais complexos a partir de agora, tá? Outra coisa, pensar o impensável. Aceitar a possibilidade daquilo que ninguém pensou, que é impossível, que é muito difícil, tá? Então, o grupo e o líder do grupo deve trabalhar bastante com atitudes para trazer a criatividade de vocês, fazer a criatividade de vocês brotar, né? Então, não restringir a criatividade, ao contrário, trazer ela. Reforçar a diversidade de visões, né? Evitar a uniformidade. Então, aqui, como a gente já comentou antes, todo consenso é burro. Se todo consenso é burro, quanto mais visões diferentes você tiver num grupo, melhor. Mas esse grupo vai tender a crescer e produzir cenários mais qualitativos, mais próximos do que pode vir a ser a realidade, tá? E fazer uma análise qualitativa, né? Ressaltar a análise qualitativa para tentar dar ordem de grandeza às trajetórias gerais e testar as consistências dessas trajetórias gerais. Então, aqui, a análise qualitativa, ela pode usar a ferramenta matemática, ela pode usar, não necessariamente vai usar, tá? Então, algumas questões que são importantes para a gente pensar em um cenário. Primeiro, quais são os fatores que condicionam, ou quais são os condicionantes que estão amadurecendo na realidade atual e que indicam uma tendência de futuro? Essa é uma questão. Outra questão, quais são os condicionantes mais relevantes e os de desempenho futuro mais incerto? Ou seja, quais são as principais incertezas? Outra questão, que hipóteses parecem plausíveis para definir eventuais e prováveis comportamentos futuros das variáveis incertas ou das principais incertezas? Como podem ser combinadas as diferentes hipóteses para as diversas incertezas consideradas importantes ou relevantes? Que combinação de hipóteses das incertezas podem ser consideradas consistentes para formar um jogo coerente de hipóteses? Então, aqui eu vou fazer o desenho para vocês do cenário alternativo, né? Que é aquele cenário que eu apresentei aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Não. Cenário alternativo. Aqui. Nesse cenário alternativo aqui, ele traz esse desenho aqui, ó. Vamos tentar mostrar a dinâmica do que é esse cenário alternativo. Então, você tem as variáveis determinantes e os condicionantes, tá? Vamos dar um exemplo aqui. O que é uma variável determinante? Variável determinante é nível de escolaridade na sociedade brasileira, tá? Quais são os condicionantes? Tempo de permanência das crianças, dos jovens na escola, quantidade de cursos técnicos profissionalizantes, quantidade de cursos universitários, em proporção da população, facilidade ou dificuldade de acesso a esses cursos, né? Então, para cada variável determinante, você tem vários condicionantes, né? E os condicionantes, eles se dividem, tanto os condicionantes quanto as variáveis determinantes se dividem em elementos que são constantes, vão se repetir ao longo do tempo, mudanças que são pré-determinadas, porque sofreram influência de algum governo ou de algum evento que aconteceu no tempo, e aí, portanto, daquele momento para frente afetou a realidade, né? Afetou o que estava acontecendo, e as mudanças que são incertas, né? Então, em termos de educação, né, os elementos constantes são um problema na qualidade da educação brasileira, é um problema constante no Brasil desde muitos anos, né? Principalmente na educação pública.
Uma mudança pré-determinada, talvez o ensino remoto, o uso da tecnologia no ensino possa, de fato, afetar para pior ou para melhor, não se sabe, a educação no Brasil, né? E o que são as mudanças incertas? Bom, as mudanças incertas entrariam aqui, no que se refere à educação, mudanças no currículo, no horário de funcionamento das escolas, a possibilidade, por exemplo, do homeschooling, é tudo mudança incerta, não sabe se vai dar certo ou não, né? Então, por exemplo, uma das coisas que é mudança incerta e que está indicando aí questões para o futuro é o ensino remoto. O ensino remoto não se sabe se ele vai ser aceito mesmo, se ele vai ser adotado mesmo, porque, enfim, tem bastante gente ou determinadas fases do ensino não conseguem acompanhar, né? Bom, e aí o conjunto dessas questões aqui, constantes, determinadas, incertas, trazem futuros quase constantes, né? E combinações de hipóteses. Essas combinações de hipóteses vão dar o cenário A, B ou C, por isso o cenário alternativo. No cenário A, a gente pode falar assim, o otimista. No cenário B, o cenário neutro. O cenário C, pessimista, tá? Então, todos os cenários. Ontem mesmo eu recebi o Instituto Fiscal Independente construiu cenários fiscais para o Brasil, né? E aí eles trouxeram cenário neutro, cenário otimista, cenário pessimista. E aí projetam a arrecadação de impostos em cada um desses cenários. Aí, a partir daí, qual que vai ser o déficit público e por aí vai. Então, esse é o cenário alternativo, que é um dos cenários que vocês vão trabalhar logo, em breve, né? Aí as incertezas, né? Também são elementos importantes que nós devemos considerar, tá? A gente tem alguns elementos de incerteza que são constantes, e, portanto, não variam. Tem algumas que são pré-determinadas, apareceu aqui no cenário anterior. O futuro é diferente do presente, e aquelas mudanças que são incertas, né? Elementos que no futuro devem apresentar comportamento diferente daquele apresentado no presente, cujo caminho não pode ser antecipado, né? Então, esses três tipos de incerteza, eles estão presentes no desenho do cenário, principalmente no cenário alternativo, que vocês viram aqui, ó. Eles estão aqui, tá? Aí vem o cenário normativo, ou seja, um cenário desejado, almejado, ele é atemporal e livre de restrições. O cenário normativo, pessoal, ele caberia muito naquele conceito dos ceteris paribus da microeconomia, sabe? Tudo mais constante, o cenário ideal seria isso, tá? Então, o cenário normativo é esse. Então, o cenário normativo, ele vai a partir de cenários alternativos que são possíveis, né? Tem uma consulta à sociedade, né? E aí, essa consulta à sociedade devolve alterações nesses cenários alternativos, e aí cria-se um cenário de referência, né? Por exemplo, um cenário de referência para vacinação no Brasil seria que a gente estivesse vacinando aí para ter uma velocidade rápida, né, de vacinação e tal, para que pudesse, de fato, a situação melhorar, nós deveríamos estar vacinando aí de 3 a 4 milhões de pessoas por dia. Nós não estamos conseguindo chegar nem a 600 mil por dia, né? Então, esse cenário de referência, 3 a 4 milhões de pessoas vacinadas dias, a gente sairia da pandemia, sei lá, setembro, outubro. Do jeito que a gente está aqui, talvez a gente consiga sair da pandemia só em 2022, né? Então, o cenário de referência traz um futuro desejado, e esse futuro desejado tem a ver com aquilo que se espera, né? E aí vocês vão fazer o esforço, né, de tentar ver a viabilidade técnica desse cenário normativo e a aceitação política desse cenário normativo, né? Porque também não adianta fazer um cenário normativo que não seja aceito pela sociedade, né? Então, por exemplo, vou falar uma coisa aqui que
dificilmente você consegue fazer uma boa reforma tributária numa democracia, né? Por causa das lutas, das forças políticas que vão competir entre si. Mas adianta também virar uma ditadura só para fazer a reforma tributária? Eu acho que a sociedade não quer isso, né? Eu acho que não faz parte do desejo da sociedade, tá? Bom, então, com relação ao que eu poderia me antecipar para trazer para vocês a teoria, era isso. Se eu me antecipar demais, eu vou chegar no que vocês vão ter que pesquisar nesse texto aqui, ó, que eu vou compartilhar aqui também para vocês, ó. É o texto base da aula que eu preparei, tá? Um texto para discussão, metodologia e técnicas de construção de cenários globais e regionais, tá? É um texto de 2003, mas ele é um texto muito bom. Ele traz cenários empresariais, ele traz cenários de gestão pública, cenários regionais, tá? Então, ele é a base da proposta de trabalho que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho a respeito dos germes de mudança na economia brasileira de hoje, 18 de maio de 2021. E aí, eu vou fazer um comentário geral dos trabalhos, né, dos temas. E aí, a gente passa para a segunda parte, que é o caso novo, né, a nova temática que vocês vão discutir. Então, os microfones estão disponíveis para vocês falarem um pouquinho, se vocês quiserem, sobre o que vocês acham que são os germes de mudança da economia brasileira neste momento. Ninguém quer falar? Bom, acho que tem algumas questões aí que vale a pena a gente pensar, né? Tem a CPI do governo, eu acho que tem a questão fiscal, o Bolsonarão, né? Que a gente vai chamar de Bolsonarão. O que é o Bolsonarão, né? É o mensalão do Bolsonaro, né? Vocês viram aí? Então, tudo isso são questões que podem ser germes de mudança, tá? Em termos macroeconômicos. Em termos microeconômicos, atividade com muita dificuldade de reagir, especialmente no setor de serviços, né? Isso vai impactar, é óbvio, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai demorar muito para reagir. A questão da pandemia, aparentemente, não é que a gente saiu da pandemia, a gente se estabilizou a um patamar de 2.000 mortes por dia e vai ficar nesse platô por um tempo. Pode ser que tenha alguma coisa que eleve de novo o platô, pode ser que comece a cair, mas daqui a um bom tempo, né? Então, é uma quantidade muito grande de pessoas morrendo por dia, muito grande mesmo. E isso vai ter impacto ao longo de décadas, né? Como já tivemos algumas falas aqui, nós já falamos sobre isso. Tem estados, cidades, estados, onde o número de mortes superou o número de vivos, né? De nascimentos, o que significa que no longo prazo vai faltar, enfim, vai ter um descompasso nessa população, vai faltar gente, a população vai diminuir de tamanho, diminuição de tamanho da população é complicado, né, no longo prazo. Vede o que vem acontecendo nos países europeus, né, eles vêm chamando imigrantes para ver se eles não têm diminuição da população, porque as pessoas estão escolhendo não ter filhos. E você não ter jovens e crianças numa sociedade é muito complicado para essa sociedade crescer e se desenvolver no longo prazo, né? Então, são germes de mudança que estão aí,
tá bom? Ao mesmo tempo, as possibilidades de novas vacinas nacionais, aí, mesmo que a tecnologia não seja nacional, mas com uma produção nacional, é o caso da Butanvac, da própria vacina que está sendo desenvolvida pela USP, e por aí vai, tá? O que mais? Em termos de educação, a questão da reabertura das escolas, eu acho que é preciso ver se de fato vai ter algum impacto ou não essa reabertura das escolas, e eu estou falando basicamente das escolas públicas, porque é onde a gente tem a maior quantidade de talentos que estão sendo desperdiçados, né, que são as crianças de baixa renda. Então, pensar um pouquinho a questão da educação, como que está isso. E eu estou falando de criança, eu não estou falando de universidade, porque a universidade está em outra realidade, né? Eu estou falando de criança mesmo, que é a criança que de fato vai fazer diferença lá na frente. Então, uma criança que está com dificuldade de aprendizagem por causa da pandemia, ela vai atrasar a sua alfabetização e isso pode gerar um desestímulo para ela no futuro de não ter desejo de ler, ou, enfim, avançar nesse sentido, né? O que mais em termos de mudança? A questão da pobreza, a pobreza muito grande no Brasil, com um mercado de trabalho extremamente desestruturado, né? Esse mercado de trabalho desestruturado vai dificultar a retomada da economia, e sem afetar essa quantidade de pobres, né? Esse número de pessoas pobres, o país não sai da recessão que entrou. Então, é importante pensar em cenários de inclusão social, redução das desigualdades, né, e a colocação dessas pessoas mais pobres aí no circuito renda-consumo. Né? Então, o papel do Estado possivelmente vai aparecer também em algum momento aí como uma demanda, tá? Que mais? Então, isso é os germes de mudança, e falando dos germes de mudança, eu já falei praticamente de todos os temas, né? Eu falei da educação. A questão do plano Biden vai dinamizar muito os Estados Unidos, mas é importante que a gente considere que dinamizar os Estados Unidos em paralelo a uma China dinâmica significa que nós teremos boom de commodities de novo. Então, os preços industriais e de produtos alimentícios já estão em ascensão, vocês estão vendo isso, né? O que significa boom de commodity? Por um lado, é bom porque entra divisas para países produtores de commodities, como é o Brasil, mas, por outro lado, estimula também a que nós continuemos nesse circuito de vender commodity e não buscar industrialização, né? Não buscar fazer o que eles chamam de substituição de importações, né? Então, me parece que isso não está ainda muito definido, mas que não tem desenho de substituição de importações no Brasil, e tem um desenho de aumento de preços de commodity, petróleo, aço, né? Mas principalmente alimentos, né? Vai ter um aumento bastante significativo, dinamizado por essas duas grandes economias. São dois gigantes se movendo e ele vai arrastar o mundo inteiro com ele, né? A questão ambiental, eu acho que é uma questão muito relevante. Então, o plano Biden, ele entra para a gente fazer um cenário no Brasil muito mais porque o crescimento dos Estados Unidos impacta o Brasil do que propriamente por conta do plano em si, tá? E deixa eu ver mais se faltou algum tema. Eu falei da educação, a economia do cuidado. Não, a economia do cuidado é que não tem mais, né? Plano Biden, pobreza, geopolítica de vacinas e a educação. Eu falei os quatro grandes temas. E agora eu vou abrir, então, Thaís, eu vou te pedir ajuda. Vamos ler os casos, então? Vamos começar com a geopolítica das vacinas? Você me ajuda? Vamos. Leia você para mim, para eu parar de falar um pouco. Deixa eu abrir aqui. Está aparecendo, porque eu acho que está só a descrição. Ó, tá aqui, ó. Vamos lá. Tema 1.
A etapa do meio, desenha a partir do panorama traçado anteriormente um cenário extrapolativo tridimensional sobre como o Brasil deve ficar após as decisões já tomadas no que concerne a produção e comercialização de vacinas. Esse é o tema 1. Então, vocês viram que eu já falei o que é um cenário extrapolativo tridimensional. Aí vocês vão ter que ler lá na teoria para ver o que é isso. Tá bom? Os alunos aqui desse grupo, né? Isabela, Manuel, Maria Raquel, Rebeca e Tiago, tá? Então, esse é o tema de vocês aí. Vai lá, pobreza. Desenhe a partir do panorama traçado anteriormente um cenário alternativo tridimensional sobre como devem ficar as possibilidades de crescimento do PIB brasileiro a partir dos dados de pobreza no país pandêmico e pós-pandêmico. Importante notar aqui que eu quero... É um cenário alternativo com 3 dimensões para 2 momentos no tempo. Um momento é da pandemia e um momento é da pós-pandemia. Então, dá uma pensada aí, vocês vão ter que pesquisar. Eu recomendo vocês acompanhar alguns segmentos aí, o Instituto Fiscal Independente. Eu vou colocar aqui algumas projeções que vocês devem seguir, tá? Alguns lugares que vocês devem seguir. Vai lá. Agora é o plano Biden. Desenhe a partir do panorama traçado anteriormente um cenário alternativo tridimensional para o plano Biden entre as dimensões considere 1. Dinamismo interno à economia americana, 2. Dinamismo na América Latina e Brasil, e 3. Enfrentamento Estados Unidos versus China. É outro caso também que vocês vão ter que... eu dei mais ou menos um caminho, então vocês têm que falar uma coisa que vai acontecer dentro dos Estados Unidos, é uma realidade. Outra coisa é o que vai acontecer na América Latina, outra coisa é o que vai acontecer na disputa China-Estados Unidos. Né? Então, são 3 desenhos, 3 direcionamentos que vocês vão ter, tá? O que mais? Acabou? Isso, agora é o apagão na educação. Desenha a partir do panorama traçado anteriormente um cenário alternativo tridimensional para o papel que a educação básica terá no Brasil após a pandemia. Considere 1. Educação pública, 2. Educação privada e 3. Desigualdades de oportunidades. Tá. Também é um tema bastante interessante. Vale a pena vocês seguirem também esses Todos pela Educação, né? Esses grupos aí que discutem a questão da educação, tá? Acho que vale vocês darem uma olhada nisso. Tá bom, pessoal. O da educação é aquele que tem só 3 alunos, né? O Felipe, a Maria, a Eduarda e o Rafael. E aí, a semana que vem, vocês vão fazer esse brainstorm. E aí, eu vou te pedir, Thaís, você dar uma olhada nesse brainstorm deles e ver se tem alguma dúvida. Qualquer coisa, você falar comigo, né? Nós temos só 9 estudantes presentes aqui. Mas eu imagino que na hora de fazer os trabalhos, vocês vão conseguir se reunir com a galera, né? Então, eu vou pedir para que vocês procurem a Thaís em caso de dúvidas. E aí, ela me procura caso precise de alguma coisa. Tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Ou silêncio total? Professora, quantas páginas vai ter que ter esse próximo artigo? Esse próximo já pode chegar a 10 páginas. Okay. Lembrando que o que vocês já fizeram ajuda vocês a fazerem, né? Vocês podem usar um trechinho. Não vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e continuar. Tipo assim, eu escrevi 5 páginas, agora eu escrevo mais 5. Não. Uhum. Pega um pouco do que pesquisou. Esse primeiro trabalho vocês usaram para colocar
tatear a realidade, aí agora vocês vão dar uma aprofundada. Então, vocês podem pegar um pouquinho desse texto, um ou dois parágrafos desse outro texto, e aí fazer um texto próprio, aí um pouquinho maior, tá? Ok. Tentem aproveitar também as indicações que eu dei para vocês, que eu dei indicações lá para vocês, né, de como citar texto, enfim. Eu coloquei para vocês darem uma olhada nisso, né, os grupos na correção. Então, tentar aproveitar isso agora nessa segunda fase, tá bom? Nesse segundo momento. O que mais? Nenhuma dúvida? Professora, eu tenho uma dúvida, tipo, quando você estava explicando na aula, você acha que deu um exemplo na questão da educação, igual se a gente pegar a educação pública, a gente pode, sei lá, um cenário podia ser afirmar que durante a pandemia a evasão aumentou 30%, mais. Às vezes, como, tipo, esse tema é muito recente, às vezes não tem tanto insumo ali, artigo, pesquisa, como a gente pode aferir, tipo, essa questão se a gente vai fazer nenhuma pesquisa de campo? Então, Rafael, não, na verdade eu dei um chute, tá? Eu vou sugerir vocês da educação que procurem no ResearchGate. Nesse site vai ter coisas sobre a educação, tá? Eu vou pesquisar aqui, ó, impacto da pandemia sobre a educação no Brasil. Aí você vai ter alguns estudos, aqui, ó. Enfim, você vai ter aqui, ó, o impacto da pandemia no cenário educacional brasileiro, ó. Eu vou passar o link para você. Então, você pode aproveitar esse material, tá? Para colocar o que eles estudaram, porque mesmo que a gente não, é uma disciplina, nós não somos um projeto de pesquisa, mesmo que a gente quisesse colocar vocês para fazer trabalho de campo, não ia dar, porque é uma disciplina, né? Não é um projeto de pesquisa. Então, algumas coisas vocês vão conseguir encontrar, alguns estudos interessantes, mas outros vocês vão ter que, enfim, procurar nas revistas e tal. O Nexo Jornal, acho que tem uma parte que vê Nexo Jornal, Políticas Públicas. Eles têm uma parte só de políticas públicas. Muito bom. E lá eu tenho absoluta convicção, eu vou até achar aqui, que se eu achar eu ponho um link para vocês, que deve ter coisas sobre educação aqui. Ó, eu vou mandar o link para vocês também, um pouquinho no grupo, no grupo da educação, tá? E vou pôr aqui no chat também, ó. Então, Nexo Políticas Públicas, tá? E tem bastante coisa aqui, tem várias pesquisas, enfim. E o ResearchGate. No ResearchGate também. Tá? Então, na verdade, Rafael, você vai fazer um exercício muito mais especulativo do que propriamente uma coisa concreta. Se você conseguir dados, estimativas, estudos e etc., vocês podem usar, né? Inclusive, não precisa ser em português, né? Pode ser até em inglês. Aqui no ResearchGate, eu acho que deve ter coisas sobre education in Brazil. Vamos ver o que aparece. Aqui tem bastante coisa, ó. Enfim, vocês vão ter que dar uma pesquisada. Se vocês tiverem dificuldade, de novo, sempre procuram artigos, né? No Google Acadêmico, tá? Vocês podem procurar no ResearchGate.
Tá? Recomendo o Nexo Jornal Políticas Públicas, que tem o Nexo Jornal tem bastante estudos interessantes. O que mais? E vocês podem pesquisar até no CAPES, né? Nos jornais periódicos CAPES e tal. Os próprios jornais de circulação, né? Folha de São Paulo, Estadão, Valor, eles costumam ter alguns estudos que de repente dá para vocês aproveitarem, né? E tentar trazer o debate, trazer a discussão, não ficar preso num aspecto só, num argumento só, numa estrutura teórica só. Tá bom, Rafael? Ajudou um pouco? Sim, professora, ajudou. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Eu vou interromper a